Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para a resolução da questão 9 da prova 2 de 2022. Tá bom, pessoal? Pessoal, vamos aqui fazer uma questãozinha de fluxo de caixa, método indireto. Pessoal, bom, a questão em si, né, ela é mais uma forma de gerar um gatilho ali, pessoal, para nós, como eu posso dizer, despertar a dúvida, tá, sobre o tema, o que que é, e a gente poder melhor entender, afinal, o que que é um fluxo de caixa, né, porque faz parte das demonstrações financeiras, faz parte da rotina do contador, e a gente precisa ter essa visão, tá bom? Então é sempre bom a gente fazer a questão como um gatilho para que a gente possa adentrar o tema, tudo bem? Pessoal, não sei se vocês lembram, né, ou se vocês aprenderam na faculdade o que é um fluxo de caixa. Mas de uma maneira muito simples, muito objetiva, a demonstração financeira em si, né, o conjunto dela, ela traz ali a apresentação do patrimônio, do resultado da empresa, das mutações que ocorreram no período, e ela também traz uma visão financeira, né, para que aqueles que queiram ver de uma forma assim bem pró-caixa mesmo, bem a questão do dinheiro da empresa, como foi investido, como foi alocado, como foi distribuído no decorrer do período, como esse dinheiro foi administrado, né? Para que o leitor da demonstração financeira possa ter essa visão. Opa, como é que o dinheiro foi administrado, como ele variou, qual foi a destinação do dinheiro durante o período, né? De uma maneira bem financeira, porque o balanço e a DRE, eles trazem informações robustas, mas com um propósito muito contábil, muitas vezes com um propósito até mesmo econômico, né, com projeções, com estimativas, que muitas vezes não refletem na íntegra ou 100% uma visão financeira de dinheiro em espécie, vamos dizer assim, tá bom? Então, ele é mais questões estimativas que trazem para a competência, os devidos gastos. Já a demonstração do fluxo de caixa, ela se limita aos efeitos que ocorreram aos fatos que impactaram diretamente o dinheiro da empresa, tá? Então, assim, professor, a demonstração do fluxo de caixa, ela demonstra como o dinheiro da empresa foi movimentado durante o período, tá bom? Como o administrador ali fez a gestão do dinheirinho da empresa. Porque é o principal recurso que a empresa tem, né? A empresa tem dois recursos ali, né? Dinheiro e pessoas, né? E com base em dinheiro e pessoas, ela gira a movimentação dela, né? E isso é muito importante para saber como o administrador, como a empresa performou, isso foi administrado financeiramente, tudo bem? Então, pessoal, o fluxo de caixa em si, né? Ele sempre tem três vertentes, tá? A vertente da operação, né? As atividades da operação, tá? Operação da empresa. A vertente, deixa eu só aumentar para vocês aqui visualizarem melhor, tá? Aí tem a atividade de investimento, tá bom? E a atividade de financiamento, tá? Esses são as três turbinas, vamos dizer assim, né, que movimenta esse aviãozinho financeiro, né, esse avião financeiro da empresa. Então a empresa sempre vai ter a turbina da operação, a turbina do investimento e a turbina aqui do financiamento, tá? Normalmente, pessoal, a operação é onde a empresa compra, vende, negocia, né? É o dia a dia da empresa. Normalmente aqui os investimentos são investimentos em ativos de médio e longo prazo, tá bom? Que o retorno não é tão corriqueiro, tá ok? E aqui nós temos atividades de financiamento, que normalmente é onde a empresa busca recursos, né, para poder fomentar o seu business, o seu negócio, tá bom? Então, dentro dessas três visões, dessas três áreas, a gente vai poder colocar aqui os montantes, mensurar esses montantes, tá bom? Em termos de dinheiro, quanto de dinheiro que a operação gerou ou consumiu, quanto de dinheiro que o investimento gerou ou consumiu, ou quanto de dinheiro que a atividade de financiamento, né, gerou ou consumiu dentro da empresa, tudo bem?
E para isso, pessoal, nós temos que fazer pelo método indireto, nós temos a seguinte estrutura, tá? Nós temos a estrutura aqui do fluxo de caixa pelo método indireto, tá bom? Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o método direto também, não tem problema. Ambos os dois chegam-se no mesmo resultado, tá? Pelo método indireto, pessoal, o que acontece? Nós sempre vamos partir aqui, ó, os 3 pontos que eu falei para você. Atividades de fluxo de caixa, atividades operacionais. Segundo, fluxo de caixa, atividades de investimento. Terceiro, fluxo de caixa, atividades de financiamento. Tá bom? Bem, aqui vamos na primeira, vamos montar a primeira aqui das atividades as atividades operacionais. Você sempre vai começar pelo resultado, tá? Qual foi o resultado do período, pessoal? O resultado do período, conforme o balanço nosso aqui, ó, o resultado do período, ele foi de... Pessoal, aqui eu tomei a liberdade de colocar as informações aqui, tabelei elas, tá bom? São as mesmas que estão aqui em cima, tá? As mesmas. Opa! São as mesmas informações aqui, tá? Coloquei elas aqui embaixo, tabelei elas, para que a gente possa montar de uma maneira mais prática aqui na nossa lousinha interativa, que é o Excel. O contador, ele ama um Excelzinho, tá, pessoal? O professor não é diferente, né? Porque tem duas coisas que o contador gosta, a maioria, pelo menos, é de Excel e de café. A gente não vive sem, né? Mas bora lá, meus amigos. Tem gente que gosta de chá também, né? Enfim. Mas bora lá. A gente tem aqui, o professor, eu vou começar do resultado primeiro, né? Eu coloco o resultado aqui essa primeira grupo de contas, né? Eu vou primeiro considerar dentro das atividades operacionais. Vou fazer o resultado ajustado do exercício. O que seria o resultado ajustado? Eu tenho aqui o resultado do exercício, tá bom? Opa! Eu tenho o resultado do exercício. Quanto que foi o resultado do exercício, pessoal? Quanto que foi? Ah, isso mesmo, isso mesmo. O resultado do exercício foi 84 mil. De onde o senhor tirou esse número, professor? Tirei ele daqui, ó. Tá vendo? 84 mil, 84 mil, tá bom? Olha ele aqui também, ó. Tá bom? 84 mil reais. Teve um lucrinho, né? Um lucro lá da DRE de 84 mil. E depois, professor, o que eu vou colocar? Aí eu vou, do resultado contábil que nós temos, eu vou desconsiderar os gastos ou receitas que não eram caixa, que não impactaram o caixa, tá ok? Então aqui a depreciação, saiu dinheiro lá, eu paguei valor de depreciação? Não, a depreciação ela é uma estimativa de consumo, de uso mensal do imobilizado. Você tem que reconhecer no resultado. Ó, eu comprei lá um maquinário que custou R$1 milhão, né? Eu vou reconhecer 10% disso ao ano, por exemplo. Por quê? Porque eu não vou pagar, não. O pagamento do imobilizado ele é uma outra tratativa, né? O mas periodicamente eu vou consumir esse imobilizado. E conforme eu consumo ele, eu uso ele, ele tem que ir um pedacinho desse valor lá para o resultado. Mas não é um caixa que saiu, não é um dinheiro que eu depositei para a conta de alguém, tá bom? É só uma estimativa de uso, tá bom? Mensurado em valor, tudo bem? Então vem aqui, quanto que foi a minha depreciação? 19 mil. Professor, de onde o senhor tirou isso? Olha aqui, ó, de onde que eu tirei. Aqui, ó, 19 mil, ó, como está escrito aqui, despesa de depreciação, tudo bem? Professor, e depois? Despesas provisionadas a pagar, né? Aqui, pessoal, despesas provisionadas a pagar. Olha que interessante aqui, pessoal. Essas despesas provisionadas, normalmente, nós vamos sempre trazer aqui, professor, mas no resultado não tem. Tem aqui, ó, despesas operacionais. E dentro dessas despesas operacionais, tem ali um valor embutido de reversão de provisão, tá bom? Professor, mas como é que o senhor sabe disso? Porque ó, olha aqui em cima para vocês verem, ó. Olha aqui. Lá na conta lá do passivo, né? Tem uma conta aqui.
Despesas provisionadas a pagar operacionais, que no ano de X1 era uma provisão de 20 e no ano de X2 ela estava 15. Pessoal, o que é uma provisão mesmo? É uma estimativa de um desembolso caixa referente a um fato ocorrido que pode ter o desembolso de caixa futuro, né? Então eu reconheço essa provisão no momento atual de um fato que ocorreu para um provável desembolso caixa, mas é só uma estimativa, não é um dinheiro que saiu. Então, se em um ano aqui a provisão foi de 20, tá? Aqui quer dizer que no X1 era de 5, ou seja, foi revertido, teve uma reversão de um ano para o outro, e quando a gente faz uma reversão, essa reversão ela entra no resultado da empresa como uma receita, tá bom? Receitas de reversão de provisão, tudo bem? Por quê, professor? Porque em um ano você fez o débito no resultado, reconhecendo uma despesa por estimativa, e no outro ano você reverte essa despesa por estimativa, então você vai reconhecer uma receita, né, da reversão da provisão, e aí você faz o lançamento numa outra linha da despesa incorrida. Por isso que nós sempre separamos, né, as despesas temporárias das despesas ocorridas, tudo bem? Das despesas correntes, tá bom? Perfeito, professor. Mas como é que o senhor fez isso, né? Como é que o senhor chegou nesse número? É muito simples. O ano de X1 menos o ano de X2 menos o ano de X1, tá? 15 menos 20 deu menos 5, tá bom? Professor, mas isso não entrou positivamente no resultado? Entrou positivamente no resultado. Mas essa receita é um dinheiro que entrou no meu caixa ou é só uma reversão de uma estimativa? Só uma reversão de uma estimativa. Então, no meu resultado ajustado aqui, ó, eu não vou considerar ela como uma receita. Então, opa, eu tive um lucro de 84 mil, contábil, tá bom? Lucro contábil. Agora, eu vou ter aqui uma despesa financeira de 19 mil reais também que eu não vou considerar, né? Então, ó, e aqui eu vou ter mais 5 mil reais aqui, que foi uma receita, mas eu não vou considerar como receita. Então, eu desconsidero a despesa de 19 mil e desconsidero a reversão. Eu vou até colocar aqui para ficar melhor, né? Reversão de provisão, tá? Reversão de provisão, tá? De 5 mil reais, tudo bem? O que eu vou fazer agora aqui embaixo? Aqui, pessoal, eu posso somar, tá bom? Mas depois eu posso deixar também para somar tudo junto, porque a primeira etapa foi a do resultado ajustado aqui, porque eu saio de um resultado contábil e tento deixar esse resultado como se fosse um resultado financeiro, tá bom? Opa, então beleza. Fiz aqui, professor, 84 mil mais, vou até deixar aqui do ladinho aqui, mais 19 mil e depois mais aqui, menos 5 mil, tá bom? Então, desconsidero 19 mil de despesa e desconsidero aqui reversão de 5 mil, tudo bem? Beleza. E agora, eu vou considerar aqui as variações de passivos operacionais, ativos e passivos operacionais. Primeiro, contas a receber aqui variou de um ano para o outro, não variou? Era 15 mil e foi para 12 mil. Então, faço 12 menos 15. Quanto que deu, pessoal? Quanto que foi aí a conta? 3, né? Ó, então, se era 15 e foi 12, impactou o caixa positivamente ou negativamente? Impactou positivamente. Por quê? Se tinha 15 mil de contas a receber e agora você tem 12, presume-se que você recebeu 3, tá bom? Então, a gente tem aqui, opa,
entrou 3, não é que o impactou o caixa positivamente. E estoque, professor? Qual que foi a variação de estoque? Ó, 130 mil, né? Menos 160 mil. O estoque aumentou ou diminuiu de um ano para o outro? Ele diminuiu, tá bom? Ele diminuiu. E quando o estoque diminui, presume-se o quê? Que ele impactou positivamente também o caixa. Por quê? Porque se ele diminuiu, porque vendeu. E se vendeu, entrou dinheiro no meu caixa. Tá bom? Então, presume-se que ele impactou positivamente. Tudo bem? E depois, professor? Eu tenho despesas pagas antecipadamente. Despesas pagas antecipadamente, ela aumentou ou diminuiu? Bora lá para a gente ver. Era 8 mil e ficou 6 mil, diminuiu. Então, se você diminui o pagamento de despesa antecipadamente, ela impacta positivamente o caixa, tá? Olha só, que legal, né? Impactou positivamente. Sempre você tem que pensar, impactou positivamente o caixa ou negativamente o caixa, né? Isso gerou ali um aumento de caixa para a empresa ou uma redução de caixa para a empresa, tá bom? Fornecedor. Fornecedor. Olha o fornecedor aqui. O fornecedor aumentou ou diminuiu? Ah, aumentou. Isso impactou, perdão, diminuiu, né? Diminuiu. Então isso aumentou o caixa aqui ou impactou positivamente ou negativamente? Se o fornecedor diminuiu, presume-se que ele aconteceu o que com o saldo de fornecedor? Que ele diminuiu o caixa. Por quê? Olha aqui, aqui nós vamos ter as variações, pessoal, a coluna das variações. Ó, só para a gente poder acompanhar aqui no detalhe. Perdão, pessoal. Olha aqui os fornecedores, tá? Ó, se eu tinha 60 mil a pagar e hoje eu tenho 52, presume-se que eu paguei 8 mil, tá bom? Que é a variação, 52 menos 60, tudo bem? Você sempre faz essa análise. Professor, e depois eu tenho aqui despesas provisionadas, isso que a gente já considerou anteriormente, lá na linha de resultado ajustado, tá bom? E depois, professor, impostos a pagar era 0, hoje eu devo 12. Impactou positivamente ou negativamente o caixa? Impactou positivamente. Por que impactou positivamente? Porque se era 0 e agora eu, devo 12, quer dizer que eu não paguei ainda. Então esse dinheiro está quietinho lá no caixa, tá? Impacta positivamente. Por quê? Como eu não paguei, eu mantive esse dinheiro no meu caixa, eu posso considerar que isso foi algo positivo, que eu mantive o dinheiro no caixa. Ele está guardadinho lá para quando vencer esse tributo eu pagar ele, tá bom? Perfeito. Aí eu venho aqui em imposto de renda, né? Perfeito. O 8 mil aqui impactou negativamente. O imposto de renda impactou positivamente, tá ok? E agora, professor? Agora a gente vai somar essas variações, tá? Vamos somar aqui, ó. Opa, vamos somá-las. Vem aqui, soma, 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 né? Eu posso vir aqui, vamos somar. Você pode somar um por um aí na sua calculadora, não tem problema, que a gente está fazendo só para ganhar tempo, tá bom? Somei tudo bonitinho, deu quanto de atividade operacional aqui? Deu 100 e... Opa, desculpa, faltou aqui uma linha. Ai, ai, ai. Pronto, somei tudo, né? Vamos só pular uma linha aqui, só para poder visualizar melhor. Professor, quanto que deu aqui? O caixa gerado das atividades operacionais, 137 mil. Pessoal, até aqui nós já temos até a resposta para o exercício. Aqui o exercício ele dá, o caixa gerado das atividades operacionais foi de 32 mil? Não, porque a gente viu que foi 137, tá bom? O caixa gerado nas atividades operacionais foi de 137 mil? Sim,
né? A opção correta aqui é a opção B. Mas como nós dissemos, nós não estamos aqui para resolver somente. Nós temos que entender e saber se nós fizemos esse fluxo de caixa correto, tá bom? Agora vamos calcular aqui as atividades. Ó, o primeiro grupo a gente já calculou, que foram as atividades operacionais, tá bom? Pegamos o lucro, desconsideramos aquilo que é despesa que não envolve dinheiro, desconsideramos aquilo que é receita que não envolve dinheiro diretamente, desconsideramos aqui, fizemos as devidas considerações das variações de ativos e passivos operacionais, tá bom? Eles estão aqui, e ao somar tudo isso, chegamos à conclusão que deu 100, isso gerou um caixa para a empresa de 137 mil, tá? Isso gerou, foi positivo, a empresa conseguiu reter caixa, aumenta. Quem não quer aumentar a sua conta bancária, né, pessoal? Quem não quer aumentar? Todo mundo, né? Então a gente soube que operacionalmente a empresa gerou caixa. E agora, professor, vamos para as atividades de investimento. Vocês lembram que eu falei para vocês que os investimentos normalmente são ali o que a empresa investe para ela ter retorno de médio e longo prazo? Aí nós vamos aqui para o grupo de não circulante, tá bom? São aqui despesas, muitas vezes, que a empresa investiu de médio a longo prazo, tá? E aí, terrenos, professor, quanto que a empresa teve de movimentação de terrenos? Ó, ela tinha 80 e agora ela está com valor de 180, ou seja, ela aumentou 100 mil reais ali, né? Ela teve um aumento de 100 mil reais na conta de terreno, saiu de 80 e foi para 180. E se ela comprou esse terreno, aumentou, esse efeito no caixa, ele foi positivo ou negativo? Ah, professor, a priori, considerando que ela pagou à vista, ou presumindo isso impacta aqui, professor, que ela teve uma redução de caixa, porque ela aumentou, ela comprou, se comprou porque saiu do caixa, tá bom? Não, professor, mas ela pagou a prazo, ela pagou financiado, não tem problema. Aí depois a gente vai ver na linha de variações do passivo, tá bom? Se aumentou, a gente pega nesse segundo grupo de contas. A priori, a gente faz toda essa presunção o quê? Impactou caixa ou não impactou caixa, né? Aumentou ou diminuiu o caixa? Foi positivo ou negativo para o caixa? Isso também a gente vai ver lá no grupo de passivos daqui a pouco, tá bom? Isso a gente viu também no grupo de passivos, desculpa, nós vimos nos grupos de passivos, né? Nas atividades operacionais, tá bom? Mas se tiver ali, vamos ver aqui no passivo que teve alguma atividade de empréstimo e financiamentos, não teve, né? Então provavelmente foi pago à vista. Tá bom? Então, ó, era 80 mil, foi para 180. Perfeito, professor. E agora? Qual que é o próximo passo? Foi de 80 mil, né? Foi para 180. Isso quer dizer o que, então? Que consumiu um caixa de 100 mil. E posteriormente, professor, equipamentos, né? Ó, pessoal, só para vocês visualizarem melhor, ó. 100 mil consumiu, né? Ó, consumiu 80, aí comprou mais 100 mil de terrenos, agora aumentou, consumiu um caixa de 100 mil, tá? E agora ela está com um novo saldo de 180 mil de terrenos. E mesma coisa para máquinas e equipamentos, tudo bem? Era 0 equipamentos e agora é 163. Danilo, se isso saiu presumindo que isso saiu do caixa, impactou o caixa positivamente ou negativamente? Negativo, porque saiu, né? Não estou falando que foi negativo para a empresa aí. Estou falando para o caixa, tá bom? Só pensando no caixa. Opa, saiu o dinheiro, então negativo ali para ele porque subtraiu o dinheirinho do caixa, tá bom? E foi lá para o grupo de terrenos, tá ok? Não é que isso é negativo para a empresa, tá, pessoal? A empresa tem uma estratégia, ela segue a estratégia dela. Eu estou falando que subtraiu o caixa, impactou o caixa ali de forma que reduza ele, tá bom? Perfeito? E aí, pessoal, qual que é o montante aqui? Vamos fazer a soma, né? De um mais o outro, né? 100 mil mais 163 mil, 263 mil, tá bom? Negativo ou positivo? Opa, esse aqui consumiu, é negativo. Perfeito. Esse aqui também consumiu, é negativo. Então, as atividades de investimento consumiu 263 mil de caixa. Tá bom? A atividade operacional gerou 137 mil, mas a atividade de investimento aqui
consumiu 263. Vamos para as atividades agora de financiamento, tá bom? Olha lá, o que nós temos aqui? Nas atividades de financiamento, nós vamos pegar os ativos financeiros, ativos e passivos financeiros da empresa e verificar a variação deles, tá bom? De forma que, da onde que o dinheiro saiu, a origem desse dinheiro, né? Para onde e onde, se ele gerou caixa ou se ele tirou caixa. Muitas vezes, quando que essa origem ela pode consumir caixa? Quando você paga, quando você devolve esse dinheiro para quem emprestou ele para você. Seja o dono da empresa que aportou capital, agora está distribuindo lucro, seja o banco que te fez o empréstimo, agora está pagando a parcela do empréstimo e assim por diante, tá? E aqui, nós vamos aqui, ó, primeira conta aqui de títulos de dívidas a pagar. Por quê? É o que nós temos aqui no passivo, ó. A gente não fez essas outras contas aqui já? A gente fez essa. Essa daqui também já está ok. Por quê? Porque a gente já considerou ela na reversão de provisão. Perfeito. E aqui, professor, aqui você tem títulos de dívidas a pagar. Ó, era 0 e virou 90. Então, se você agora, isso impactou positivo ou negativamente o caixa? De forma positiva. Por que de forma positiva, professor? Porque entrou dinheiro no caixa. Se você pegou empréstimo, você adquiriu uma dívida, uma obrigação de pagar, correto? Mas em contrapartida, isso aumentou seu saldo de caixa ou diminuiu? Aumentou, esse dinheiro aumentou o dinheirinho no caixa, tá bom? Então, a gente vem aqui e considera 90, tá? Perfeito. E o próximo aqui agora? Ações ordinárias. As ações ordinárias era o quê? Era 300 mil e agora virou 400. Aumentou 100 mil reais de ações ordinárias. Ou seja, a empresa vendeu ações e esse 100 mil que aumentou aqui entrou no caixa. Isso a gente considera de forma positiva para o caixa, tá bom? Eu venho aqui e considero de forma positiva para o caixa, tá? Aumentou meu caixa. Professor, distribuição de dividendos. Essa de distribuição de dividendos aqui, a gente tem que fazer um pequeno cálculo, né? Ó, o lucro acumulado era 42, não era? Ó, 42 aqui. Só que entrou mais 84 mil de lucro líquido, né? Ou seja, vamos colocar aqui o lucro acumulado, né? Ó, vou até colocar aqui, né? Lucros acumulados em X1, tá? Lucro. Vou até aumentar para vocês visualizarem um pouco melhor, pessoal. Essa lousa interativa aqui, ela é boa demais, dá para você aumentar, diminuir, né? É muito bom. Ó, lucro acumulado. Vou colocar de ACM aqui, só para abreviar, tá? O lucro acumulado em X1 era quanto mesmo? 42 mil reais, tá? Aí vamos supor que... Vamos supor não. Ali o exercício fala que você teve mais um lucro do ano, o lucro do período de X2. O lucro do período de X2 foi de 84 mil reais, tá? Tá aqui, ó. Vou pegar direto daqui, ó. 84 mil reais, tá bom? Então, um aqui é 42, né? O lucro acumulado. E aqui 84. Vocês concordam comigo? Porque aqui na conta ele não demonstra lucro do período. Fala lucro do período e lucro acumulado juntos, tá bom? Na conta aqui do passivo. Tudo junto. Vocês concordam comigo? Ó, Danilo, se eu tinha 42, aí entrou mais 84. 42 mais 84. Vocês concordam comigo que ia dar 126? 126 mil de lucros acumulados em X2? Ó, lucro acumulado de X2, né? Porque eu tinha 42, aí entrou mais 84, né? Perfeito. Pessoal, mas vamos ver ali no saldo quanto que temos de lucros acumulados? Ó, olha aqui para vocês verem quanto que tem de lucro acumulado. Só tem 94 mil, tá bom? O que a gente presume, então? Que houve uma distribuição do lucro. Qual que foi essa distribuição? A diferença, tá?
a diferença de 94 mil, que é o saldo que está aqui, tá? O saldo e o quanto deveria ter, né? Que era 126. Então, 126 menos 94 é igual a 32. Presume o quê? Que, ó, eu tinha um lucro acumulado de 42, entrou mais 84, distribuí 32 mil e fiquei com 94 mil no bolso, tá bom? É só você fazer 42 mais 84 menos 32. Vai chegar nos 94 mil, tudo bem? Aí eu venho aqui e coloco esse montante, tá? De 32 mil reais. Impactou caixa positivo ou negativamente? Impactou caixa negativamente, porque saiu o dinheirinho. Se você distribuiu o dinheiro, né, para o acionista, o dono da empresa, então aí saiu o dinheiro. Deixa eu só arrumar aqui esse sinalzinho aqui, tá bom? Saiu o dinheirinho, tá bom? Maravilha. Então, qual que foi o montante aqui do caixa gerado pelas atividades de financiamento ou consumido? Gerou 158 mil de caixa, tá bom? Então, resumindo, Danilo, gerou 137 de operação, consumiu 263 mil aqui de caixas de investimento, do fluxo das atividades de investimento, e gerou aqui 158 mil das atividades de financiamento. E aqui eu vou falar que teve um aumento, uma redução de caixa. Como? Somando. Parece mágica, né, pessoal? Mas a matemática aqui, a matemática na contabilidade é as 4 operações principais, mas elas fazem toda a diferença, sabe? Por quê? Porque elas são muito precisas, né? Eu venho aqui e faço, ó, 137, né? Mais, né? Menos aqui, perdão, 137. Vou fazer aqui 137 menos 263 mil, mais 158 mil. Deu quanto aqui? Deu um aumento de caixa de 32 mil reais, tá bom? Ô Danilo, mas como é que eu sei que isso vai estar certo? É muito simples, você pega aqui o caixa de X1, né? Quanto que foi o caixa de X1, né? De 2000 de X, eu coloquei 2019 aqui, pessoal, mas é X1, tá? So sorry, né? Ó, X1, tá? X1 e X2, tá bom? Só pra gente não confundir as informações aqui. X1 e X2. Olha aqui que interessante. O caixa de X1 era quanto mesmo? Opa! Era 159 mil. Professor, mas de onde o senhor tirou isso? Lá do balanço, tá? A gente não trabalha com informação da nossa mente, tem que sempre ter uma fonte segura. Lá do caixa, tá vendo? Ó, cai o balanço aqui em X1, 159 mil. Ah, legal, professor. E depois? 191 mil em X2. De onde você tirou isso? Também, vai lá e vamos ver aqui, ó. 191 mil, tá bom? Perfeito? Aí, feito isso, pessoal, é só calcular a variação de um ano para o outro, tá bom? Olha aqui, ó, X1, X2, né, que é o ano mais atual, menos o ano anterior. Foi um aumento de 32 mil reais, tá vendo? Aqui, 32 mil reais e aqui 32 mil reais. Bateu o nosso fluxo de caixa, método indireto, vida que segue. Ô professor, mas não era então só fazer um menos o outro? Legal, para achar o número, mas para entender como essa variação, como esse caixa foi administrado de uma maneira bem resumida, bem sintética, é por meio da demonstração do fluxo de caixa. Aí você vai entender, 137 mil foi gerado nas atividades operacionais, a empresa aumentou os investimentos dela, que consumiu 263 mil reais do caixa, mas a empresa também buscou dinheiro, e esse dinheiro que entrou por meio de empréstimo, por meio de venda de ações, menos aqui e um pouquinho que ela distribuiu também, que ela tirou um pouquinho do caixa de 32 mil para lucro, gerou um saldo final de financiamento de 158 mil. No resultado total do ano, a empresa como um todo, ela gerou 32 mil reais de caixa, tá bom? Então aqui em cima ela demonstra, né, com maior nível de detalhe, e aqui embaixo ela simplesmente faz uma prova real, tá bom? Só para fins de conferência, tá? Pessoal,
Isso daqui foi o nosso exercício de fluxo de caixa, método indireto. Nós poderíamos parar aqui. Ah, não, achei a resposta que é 137 mil. Mas como nós dissemos, nós não estamos aqui só para realmente resolver a questão. A questão é um gatilho para a gente absolver. E aí a gente praticar. Depois apaga essas informações, pratica você para ver se você consegue chegar no mesmo resultado. Isso é muito importante, isso faz parte da rotina do contador, tá bom? Para que você sempre possa estar apto aí a desenvolver as atividades de um contador profissional, sênior, tá bom? E pegar o seu CRC. Pessoal, um forte abraço, muito obrigado pela atenção de vocês. Dúvidas? Não hesitem em me chamar. Me manda uma mensagem, me manda um agendamento, me manda um oi e vamos conversar. Um forte abraço.